Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que a inflação, principalmente em conjunto com a tabela progressiva de imposto de renda, pode ser utilizada para aumentar o imposto sobre a gente sem que quase ninguém perceba. Por que eu digo que esse é um imposto silencioso? Quando há a possibilidade da criação de um novo imposto, alguém do governo sugere a criação de um novo imposto, isso estampa todos os sites, todas as revistas, jornais, como foi o caso recente da tentativa da recriação da CPMF. E isso que eu vou mostrar aqui agora, esse aumento com a inflação, quase nunca é falado. Basicamente você tem que entrar no site, entrar no caderno de economia, procurar a notícia, e normalmente é uma notícia curta, porque pouca gente conhece isso e pouca gente dá atenção a esse fato. Nesse vídeo a gente vai usar muito a tabela progressiva de imposto de renda. Eu já fiz alguns vídeos específicos sobre ela e ela também já apareceu em outros vídeos sobre investimentos, sobre previdência privada. Eu vou evitar ficar falando muitos centavos para não ficar muito cansativo na hora que for ficar falando dos valores, e então vou falar só o valor inteiro, tá? Ao longo desse vídeo vamos pensar numa pessoa que sempre recebeu um salário de 5 salários mínimos, o que é equivalente hoje a mais ou menos R$ 5.200, para a gente manter a base de comparação em todos os anos que eu vou mostrar. A tabela que está vigente agora em 2020, ela vai assim, de R$ 0 até R$ 1.904 de seu salário, de um recebimento, de um provento que você tenha, você é isento de pagar imposto. De R$ 1.904 até R$ 2.826, você paga um imposto nessa faixa de 7,5%, de 2.826 a 3.751, um imposto é de 15%, de 3.751 a 4.665, o imposto é de 22,5%, e de 4.665 para cima é de 27,5%. Então beleza, essa é uma tabela que já virou uma velha conhecida nossa, mas eu quero voltar com vocês para a tabela de 1995, um ano depois que o Plano Real foi criado. Essa tabela de 1995 é bem diferente da tabela que a gente tem atualmente. De R$ 0 até R$ 706 era isento o pagamento de imposto, de 706 a 1.377 era pago o imposto de 15%, de 1.377 a 12.709 era um imposto de 26,6% e de 12.709 para cima era um imposto de 35%. E o que a gente tem que prestar atenção aqui? O salário mínimo em 1995 era de R$ 100. Então se a gente converter essa tabela para salários, a primeira faixa vai de 0 a 7 salários mínimos, a segunda faixa de 7 a 14 salários mínimos, a terceira faixa de 14 a 127 salários mínimos e a última faixa de 35% de 127 salários mínimos para cima. Em 1995, então, uma pessoa que tinha 5 salários mínimos recebia R$ 500. Se você for jogar na tabela de imposto de renda, essa pessoa era isenta de pagar imposto. Beleza, vamos dar um pulo agora para os anos 2000. A tabela de imposto de renda nos anos 2000 era assim, de 0 a R$ 900 era isento de pagar imposto de renda, de 900 a 1.800 era 15% de imposto e de 1.800 para cima era 27,5% de imposto. E nos anos 2000 o salário mínimo era de R$ 151. Ou seja, se a gente converter essa tabela em salários mínimos, a primeira faixa vai de 0 a 6 salários mínimos, a segunda faixa vai de 6 a 12 salários mínimos e a última faixa vai de 12 salários mínimos para cima. Se a gente já comparar com a tabela de 1995, aquela tabela, a isenção era de 0 a 7 salários mínimos. Agora em 2000 já vai só de 0 a 6 salários mínimos. Houve uma redução na quantidade de salários que você fica dentro da faixa de isenção. E a segunda faixa de 15% em 1995 era de 7 a 14 salários. Aqui, em 2000, já caiu para 6 a 12 salários. Mas se a gente pegar a nossa pessoa que recebe 5 salários mínimos, ela receberia um salário de R$ 755 nos anos 2000. Se a gente jogar na tabela de imposto de renda, vai ver que também é isento de imposto. Vamos dar um pulo maior agora, vamos para o ano de 2010. No ano de 2010, a tabela que era válida para imposto de renda, ela ia de 0 a R$ 1.499, que era a faixa de isenção, de 1.499 a 2.246, em que se pagava 7,5%, de 2.246 a 2.995 era de 15%, de 2.995 a 3.743 era de 22,5%, e acima de 3.743 era de 27,5%. O salário mínimo era de R$ 510. Então, convertendo essa tabela em salários mínimos, a primeira faixa vai de 0 a 2,9, a segunda de 2,9 a 4,4 salários mínimos,
a terceira de 4,4 a 5,9, a quarta faixa de 5,9 a 7,3 e a última faixa de 7,3 para cima. Então repare como diminuiu ainda mais a faixa de isenção de imposto. Em 1995, como eu disse, eram até 7 salários, você não pagava imposto de renda. Em 2000 já tinham caído para 6 salários e agora em 2010 são menos que 3 salários mínimos a faixa de isenção. Bom, pegando nossa pessoa de 5 salários mínimos, o salário mínimo, então, como eu já disse, era R$ 510, o salário dela seria de R$ 2.550. Essa pessoa, jogando nas faixas de imposto de renda, começaria a pagar imposto de renda. Até agora, então, uma pessoa de 5 salários mínimos não teria pago imposto em 95 e 2000, como eu mostrei. Agora, em 2010, ela começa a pagar. O imposto que ela vai pagar sobre o salário é de R$ 94, o que equivale a 3,7% do seu salário. Vamos passar agora para o ano de 2015. A tabela válida no ano de 2015 era de 0 a R$ 1.904, era isento. De 1904 a 2.827 era de 7,5%, de 2.827 a 3.751 era 15%, 3.751 a 4.664 era 22,5% e de 4.664 para cima de 27,5%. E no ano de 2015 o salário mínimo era de R$ 788. Então, convertendo essa tabela, a parte de isenção vai de 0 a 2,4 salários, a primeira faixa vai de 2,4 a 3,5, a terceira faixa de 3,5 a 4,8, a quarta faixa de 4,8 a 5,9 e a última faixa de 5,9 para cima. Por que eu incluí essa tabela de 2015 aqui? Por que eu não pulei logo para mais recente? Se vocês separarem, a tabela de 2015 é exatamente a mesma tabela que é válida agora para 2020. Então, de 2015 para cá, essa tabela não foi atualizada em nada. O salário mínimo, como eu vou mostrar, continuou aumentando, teve inflação, mas a tabela se manteve igual. Então, a nossa pessoa de 5 salários mínimos em 2015 recebia um salário de R$ 3.940. Jogando esse valor nas faixas de imposto, vocês vão ver que ele cobre a faixa até a penúltima faixa mais alta, até a faixa de 22,5%. Fazendo esse cálculo por faixas, o imposto total a ser pago é de R$ 250, o que equivale a 6,3% do salário da pessoa. Agora, passando para 2020, como eu disse, a tabela é basicamente a mesma, os valores são os mesmos, não foram atualizados, mas o salário mínimo hoje é de R$ 1.045. Então, corrigindo os valores de salário da tabela, a primeira faixa, que estava de 0 a 2,4, agora é de 0 até 1,8, a segunda de 1,8 a 2,6, a terceira de 2,6 a 3,6, a quarta de 3,6 a 4,5 e a última faixa de 4,5 para cima. Então, uma pessoa que recebe 5 salários mínimos hoje tem um salário aí de R$ 5.225 e jogando nessas faixas de imposto, ela tem um imposto a pagar de R$ 567, o que equivale a 10,9% do salário. E aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Se vocês repararem, a última faixa, a faixa mais alta de pagamento de imposto, ela começa já com 4,5 salários mínimos. Se a gente lembrar no que a gente viu nas tabelas de 95, nas tabelas do ano de 2000, em 95 até 7 salários a pessoa era isenta. Em 2000 até 6 salários a pessoa era isenta. Agora uma pessoa com 4,5 salários mínimos já está na faixa mais alta de pagamento de imposto. Repare como que uma pessoa que recebe 5 salários mínimos passou de ser, então, uma pessoa que era isenta de pagar imposto e hoje ela paga 10,9% sobre sua renda. E por que isso acontece? Basicamente, o governo atualiza essa tabela de imposto de renda em descompasso com a inflação e com o aumento de salário. Se você pegar a inflação de maio de 1995 até novembro de 2020, ela foi de 405%. A correção, vamos pegar só a faixa isenta para ficar mais simples, a correção que foi feita na faixa isenta de imposto foi de 170%. A inflação foi de 405%, essa tabela deveria, para acompanhar o mercado, para acompanhar tudo, ela deveria ter sido toda corrigida por 405% e foi, pegando na primeira faixa, corrigida por 170%. Então tem uma diferença muito grande aí. Só para vocês terem ideia, então vamos pegar a tabela de 1995 e vamos corrigir ela pela inflação. O que aconteceria? A primeira faixa, que é a faixa de isenção, iria de 0 até R$ 3.566. A segunda faixa iria de R$ 3.566 a R$ 6.954. A terceira faixa de R$ 6.954 a R$ 64.194. E a faixa mais alta de
de 64.194 para cima, que é onde pagaria um imposto de 35%. Então, se a gente pegar esse mesmo salário que a gente falou agora no ano de 2020, de R$ 5.225, jogando nessas faixas, eu fiz os cálculos para a gente, você vê que a maior parte vai ficar dentro da isenção, mas vai entrar uma parte na primeira faixa de 15%. O valor é de R$ 215, o que equivale a 4,3% do imposto. Então, a pessoa, com essa tabela que está vigente hoje, está pagando 10,9%, e se a gente viesse corrigindo a tabela lá de 1995 pela inflação, essa mesma pessoa pagaria menos da metade do imposto. Agora você pode me falar, Breno, mas a pessoa que recebia 5 salários mínimos em 1995 era isenta. Por que ela não é isenta agora, usando a correção da inflação? Porque, de fato, o salário mínimo aumentou acima da inflação. Se a gente pegar e corrigir o salário de 1995 para agora, o salário que era R$ 100, ele iria para R$ 505. E o salário mínimo hoje é de R$ 1.045. Então, realmente, o salário mínimo teve um aumento acima da inflação. O salário mínimo teve um ganho de poder de compra, mas a tabela de imposto de renda foi corrigida abaixo disso. Uma forma simples de você ver quanto que está sendo ganho do poder de compra do salário mínimo é a comparação do salário mínimo com o valor de uma cesta básica. Porque esse é um índice que é publicado por um órgão chamado DIEESE e, por exemplo, a São Paulo tem desde a década de 50 essa publicação. Se você pegar em 1995, um salário mínimo comprava basicamente uma cesta básica. Agora, em 2020, se você pegar um salário mínimo, você compra 2 cestas básicas. A cesta básica teve um aumento de preço, ela teve um aumento mais ou menos de 100 para 500 reais, e o salário mínimo, que também era 100 reais em 1995, aumentou para 1.000. Então você teve um ganho de poder de compra que você pode perceber pelo aumento de compra de cestas básicas. Então vocês entenderam como que o governo consegue utilizar a inflação e a tabela progressiva de imposto de renda para aumentar o imposto sobre a gente? Basicamente, se eles não corrigirem a tabela, como está sendo feito de 2015 para cá, o nosso salário vai continuar aumentando, porque ele continua aumentando com a inflação, correções da inflação, eventualmente algum ganho real sobre o salário que a gente está tendo, mas o governo fica segurando a tabela progressiva de imposto de renda, porque à medida que o nosso salário aumenta e as faixas da tabela progressiva não aumentam tanto, a gente cada vez mais vai entrando nas faixas superiores, a gente cada vez mais vai pagando mais imposto e quase ninguém percebe isso. Quantas pessoas você já viu falando disso? Você todo ano paga um pouco a mais de imposto e nem percebe que está pagando. Só para a gente fechar esse vídeo, uma última curiosidade, para quem investe no mercado de ações deve conhecer a isenção de imposto de R$20 mil. Se você fizer vendas até R$20 mil de ações e tiver lucro sobre essa venda, você não precisa pagar imposto. Só que aqui também vem uma curiosidade com a inflação. Se vocês abrirem essa lei original, é a Lei 9250 de 1995. Esse valor nunca foi atualizado. Se você abrir essa lei original no artigo 22, você vai ver que a isenção para venda de ações era de R$20 mil e até hoje são R$20 mil. Esse valor nunca foi corrigido pela inflação. Se a gente corrigisse pelo menos pela inflação, agora em novembro de 2020, a isenção sobre venda de ações, a venda máxima que te garantiria isenção sobre o lucro, chegaria a quase R$90 mil. Então é mais um momento, mais um detalhe que você pode ver e que a inflação não corrigida pode aumentar o nosso imposto a pagar. Pessoal, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido um pouco mais sobre a questão de tabela progressiva de imposto de renda e inflação para vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.